Eu enterrei o meu pai vivo no quintal da casa de família em Sintra, sob as raízes retorcidas de um sobreiro centenário, e assisti ao meu mãe implorar por misericórdia enquanto a terra engolia os gritos dele. Não foi um assassinato impulsivo, foi o clímax de anos de dívidas que me sufocavam como as neblinas da serra, e eles ousaram vir atrás de mim pela terceira vez, exigindo o que nunca me deram, lealdade. Naquele momento, com a pá ainda quente nas minhas mãos calejadas pelo trabalho na fábrica de cortiça, percebi que a vingança não é um fogo cego, mas uma lâmina afiada, forjada no silêncio das noites em que chorei sozinho enquanto eles idolatravam a outra. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu descia a Rua Augusta, o cheiro de pastéis de nata misturado ao suor dos turistas que invadiam a baixa como formigas em migalhas. Eu era a formiga invisível, a que carregava o peso sem reclamar, até que o peso me esmagou. Aos 28 anos, eu, Ana Sofia, trabalhava 12 horas por dia na fábrica de conservas em Marvila, enlatando sardinhas que os estrangeiros devoravam sem saber o sal das nossas lágrimas. A minha vida era uma rotina de autocarros lotados e jantares frios de arroz requentado, mas pelo menos era minha. Ou assim pensava, até ao dia em que o envelope chegou à caixa de correio da minha casa alugada no Bairro Alto, com o selo oficial do banco e o nome dos meus pais rabiscado em tinta vermelha. Exigimos pagamento imediato da hipoteca suplementar. Eu rasguei o envelope com as unhas roídas, o coração a martelar como o badal de um sino na sede de Lisboa. Lá dentro, números frios, 150 mil euros, a terceira hipoteca sobre a casa de família em Sintra, aquela que o meu avô construíra com as mãos calejadas de corticeiro. E para quê? Para salvar a padaria da filha favorita, o sonho delirante da minha irmã mais nova, Catarina, que aos 22 anos achava que podia transformar farinha e açúcar em império, ignorando que o bairro de Alfama já estava saturado de confeitarias turísticas. Os meus pais, o João e a Maria do Carmo, fiadores eternos da princesinha, tinham hipotecado tudo, a casa, o terreno, até o anel de noivado da minha mãe, sem me consultar. Eu, a filha responsável, a que pagava as contas médicas do pai quando o vinho tinto derrubava nas escadas, a que enviava dinheiro todos os meses para Sintra. Nada. Sentei-me no banco de ferro forjado junto à estátua de D. Sebastião, o rei perdido que Portugal ainda sonha em encontrar, e ri. Um riso seco, como o crocante de um pão queimado. Como ousavam? Eu, que abdicara dos meus próprios sonhos, a universidade em Coimbra, um curso de design gráfico que rabiscava em guardanapos sujos de azeite, para sustentar a família depois da morte do avô. Catarina, com os seus cabelos loiros tingidos e sorrisos de Instagram, era a eleita, a nossa artista, diziam eles, enquanto eu era a prática. Prática o suficiente para assinar como avalista na primeira hipoteca, há 5 anos, quando a padaria mal abrir as portas. Só por garantia, filha, suplicara o pai, os olhos vidrados de moscatel. Eu assinei, porque no Portugal das famílias unidas, recusar é trair. Mas agora, com a padaria falida, dívidas de aluguel, fornadas estragadas por aprendizes incompetentes, e clientes fugindo para as cadeias internacionais, eles vinham atrás de mim. O banco, claro, rastreara os meus depósitos diretos, eu era o elo fraco, a idiota que pagara as parcelas iniciais. Exigimos, dizia a carta, como se eu fosse uma estranha. Levantei-me, o sol agora um inimigo, e caminhei até ao Tejo, onde as águas turvas lambiam os cais como promessas quebradas. Ali, sob o olhar indiferente do Cristo Rei em Almada, jurei, não pagaria. Não mais. Mas o ódio, esse bicho viscoso, já se enroscava no meu estômago, sussurrando planos que me aterrorizavam e excitavam. Voltei para casa de metro, o cheiro de sardinha ainda grudado na pele, e liguei para a Catarina. O telefone tocou 7 vezes antes de ela atender, a voz melosa como o doce de ovos que nunca aprendera a fazer direito. Mana. O que foi? Estou no meio de uma sessão de fotos para o novo menu, olha, pastel de nata com twist vegano. Ri de novo, mas agora era um riso afiado. O menu pode esperar, Cat. Os pais hipotecaram a casa pela terceira vez. Por ti. E o banco quer o meu sangue. Silêncio. Depois, um suspiro dramático. Aí, Ana, não dramatizes. É só um contratempo. O pai disse que tu ias ajudar, como sempre. És a forte da família. A forte. A palavra ecoou na minha cabeça como um tapa. Desliguei sem despedida e abri o armário da cozinha, onde guardava a garrafa de aguardente que roubara do pai na última visita. Bebi um gole longo,
o fogo descendo pela garganta como lava de um vulcão adormecido no Atlântico. Naquela noite, sonhei com Sintra, as neblinas envolvendo a Quinta da Regaleira, os poços iniciáticos onde se perdem almas, e eu, descendo as escadas espirais, empurrando os meus pais para o abismo. Acordei suada, o coração acelerado, e soube que o sonho não era só um sonho. Era o início. Os dias seguintes foram um borrão de turnos extras na fábrica, onde o zumbido das máquinas abafava os meus pensamentos. Mas à noite, no meu apartamento minúsculo com vista para os telhados vermelhos do Chiado, eu planejava. Comecei por pesquisar no telemóvel, discretamente, para não deixar rastros, sobre hipotecas em Portugal, leis de falência, e, sim, sobre venenos que não deixam marcas. Não que eu fosse matar alguém, ainda não. Mas o conhecimento é poder, e o poder, para mim, era finalmente algo que eu podia agarrar sem que me escapasse das mãos como farinha seca. Uma semana depois, recebi a chamada do pai. A voz rouca, entrecortada pelo chiado da linha ruim de Sintra: Ana Sofia, filha, precisamos de ti. A tua mãe está mal, o coração. Vem a casa, por favor. Traz dinheiro. Dinheiro. Sempre dinheiro. Eu disse que ia, mas no caminho, parei numa papelaria em Belém e comprei um caderno preto, de capa dura. Nele, escrevi o primeiro plano: confrontá-los, gravar as confissões, usar contra Catarina no tribunal. Mas no fundo, sabia que era mais profundo. Era sobre desenterrar as raízes da favoritismo que me podara desde criança. Cheguei a Sintra ao pôr do sol, o ar carregado de eucaliptos e segredos. A casa era a mesma, fachada de azulejos azuis desbotados, o jardim selvagem onde eu brincava de pequena, fingindo ser rainha de um reino invisível. A mãe abriu a porta, os olhos inchados, o chão de lã apertado como uma armadura. Entra, filha. O teu pai está na cozinha. Lá estava ele, curvado sobre a mesa de carvalho, uma garrafa de vinho pela metade. Catarina não estava, no Porto, a expandir a marca, explicou a mãe, como se fosse uma desculpa. Sentei-me, o caderno escondido na mala. Fala-me da hipoteca, disse eu, a voz firme como o granito das muralhas de Óbidos. O pai gaguejou, as mãos tremendo: foi pela Cat, sabes como é. Ela tem talento, Ana. Tu és prática, mas ela é o futuro. O futuro. As palavras cortaram como navalhas. E eu? O que sou eu, pai? O banco. Ele baixou a cabeça, murmurando algo sobre família, unidade, o Portugal que resiste às crises com abraços e fado. Mas eu não abracei. Em vez disso, levantei-me e disse: vou pagar esta. A última. Mas depois, acabem com isto. Saí para o jardim, o sobreiro sussurrando no vento, e enterrei uma semente de ódio ali, sob as raízes. Não sabia ainda que seria o túmulo. Os meses que se seguiram foram uma dança lenta com o diabo, onde cada passo me levava mais fundo no abismo da minha própria mente. Paguei a hipoteca, transferi os 150 mil de uma conta de poupança que construíra gota a gota, sacrificando férias em Cascais e roupas novas para o inverno chuvoso de Lisboa. O banco agradeceu com uma carta fria, mas os meus pais. Um telefonema efusivo da mãe: Deus te abençoe, Ana. A Cat está tão grata. Grata. A palavra pairava no ar como fumo de churrasco em São João. Eu ri para o vazio do meu apartamento, imaginando Catarina, com os seus saltos altos e maquilhagem perfeita, a posar para selfies na padaria renascida, sem uma mancha de farinha nas unhas perfeitas. Mas o pagamento não trouxe paz, trouxe fome. Fome de justiça, de equilíbrio, de ver o mundo inclinar-se para mim pela primeira vez. Comecei a frequentar o café brasileiro no Chiado, não pelos pastéis, mas pelo burburinho de intelectuais e artistas que debatiam política e traições familiares como se fossem versos de Camões. Ali, sob o olhar eterno de Fernando Pessoa na estátua de bronze, eu rabiscava no meu caderno perfis psicológicos. O pai, alcoólico crónico, fraco perante o charme da filha caçula; a mãe, manipuladora passiva, usando culpa como moeda. Catarina, narcisista em flor, cega para o dano que semeava como joio no trigo. Uma noite, após um turno que me deixou os pés inchados como pães mal levedados, encontrei-me com o meu único confidente, o Dr. Manuel, terapeuta no consultório gratuito do Bairro Alto. Ele era um homem de 50 anos,
com barba grisalha e olhos que viam através das máscaras que usamos em Portugal, aquelas de cortesia, de tudo bem, mesmo quando o mundo desaba. Ana, o ressentimento é como o vinho do Douro, envelhece bem se controlado, mas pode azedar e envenenar tudo, disse ele, enquanto eu contava pela enésima vez a história da padaria. Quero vingança, doutor. Não sangue, mas algo que os faça sentir o vazio que me impuseram. Ele inclinou-se para a frente, o consultório cheirando a livros velhos e chá de camomila. Então, planeia. Mas lembra-te, a verdadeira vingança é libertar-te, não acorrentar-te mais. Libertar-me. As palavras ecoaram enquanto eu voltava para casa pelas ruas íngremes, passando por bares de fado onde vozes roucas cantavam de amores perdidos. Mas o meu amor perdido não era romântico, era filial, fraterno, uma ferida aberta que supurava. Decidi começar pequeno, uma visita surpresa à padaria em Alfama. O lugar brilhava agora, com paredes pintadas de azul e branco como o mar do Algarve, prateleiras cheias de bolos artísticos que pareciam saídos de um catálogo parisiense. Catarina estava atrás do balcão, rindo com um fornecedor de chocolate belga, o cabelo preso num coque despojado que gritava artista boêmia. Surpresa, mana, exclamei, forçando um sorriso que doía nos maxilares. Ela virou-se, os olhos azuis arregalados por um segundo, antes de me abraçar com perfume caro. Ana. Que orgulho, olha isto tudo. Graças a ti, consegui o investimento para expandir para o Porto. Graças a mim. O estômago revirou. Sentámo-nos numa mesa ao canto, e ela tagarelou, planos de franquias, parcerias com influencers, um livro de receitas. E tu, como estás? Ainda na fábrica? Devias vir trabalhar aqui, aprender algo criativo. Criativo. Como se latas de atum fossem menos dignas que os seus caprichos açucarados. Eu servi o café, amargo como baile, e perguntei casualmente, e os pais? Estão bem com a casa limpa de dívidas? Ela acenou, distraída, sim, o pai até parou de beber tanto. Diz que é por mim. Por ela. Sempre. Saí dali com o estômago embrulhado, mas o caderno mais cheio, anotei os nomes dos fornecedores, os horários de entrega, os fracos pontos da operação que ela exibia como troféus. De volta a Lisboa, mergulhei na pesquisa, noite sem claro com o laptop emprestado de uma colega, navegando fóruns de contabilidade e leis laborais portuguesas. Descobri que a padaria operava com mão de obra não declarada, imigrantes de leste, pagos em envelopes castanhos, sem contratos. Um escândalo fiscal poderia derrubá-la como um castelo de cartas. Mas não parei aí. O ódio evoluiu para algo mais sofisticado, manipulação. Liguei para o pai, fingindo preocupação. Sinto saudades, pai. Vamos jantar no cais do Sodré. Ele aceitou, e na noite marcada, levei uma garrafa de Porto envelhecido, o tipo que ele adorava. No restaurante com vista para o rio, sob as luzes piscantes dos barcos, eu o embriaguei devagar. Conta-me da padaria, pai. Como foi que tudo começou? Ele falou, as palavras derramando como vinho, como Catarina o convencera com lágrimas e promessas, como a mãe chorar ao assinar os papéis, como eu era a rocha, mas eles precisavam de magia. Magia. Ri por dentro, servindo mais um copo. E se disser que posso ajudar mais? Investir na expansão. Os olhos dele brilharam, e ele assinou um papel que eu preparei, uma procuração simples, para gerir ativos familiares. Na verdade, era o primeiro elo da corrente que o arrastaria para baixo. De manhã, com a ressaca dele como álibi, enviei o documento a um advogado amigo do Dr. Manuel, especialista em heranças. Isto dá-te controle sobre a casa em Sintra, explicou ele por telefone. Podes contestar qualquer hipoteca futura. Mas o controle não saciava, alimentava. Comecei a sabotar subtilmente, um e-mail anónimo para a autoridade tributária, denunciando as irregularidades da padaria. Nada drástico, só sementes. Enquanto isso, a minha mente fervilhava com visões mais escuras, o pai tropeçando bêbado nas escadas de pedra de Sintra, a mãe sozinha no hospital público, implorando visitas que eu negaria. Uma tarde, no mercado da Ribeira, comprei ervas secas, Digitalis, de um vendedor de chás medicinais que jurava curar o coração. Para infusões calmantes, disse ele. Eu sorri, guardando no bolso. Não para matar, repeti a mim mesma, mas para lembrar.
para os fazer sentir o veneno lento da culpa. Naquela semana, visitei a mãe sozinha. Ela cozinhou bacalhau à Brás, o prato que eu amava de criança, e enquanto comíamos, chorei. Lágrimas verdadeiras, pela menina que fui, traída pela família que devia proteger-me. Mãe, por que sempre ela? Eu sou a tua filha também. Ela tocou a minha mão, os olhos úmidos. És, minha querida. Mas a Cat ela precisa mais. Precisa mais. As palavras foram um estupim. Saí dali com o abraço falso e o frasco de Digitalis na mala. De volta a Lisboa, o Tejo parecia rir de mim, ondas batendo nos pilares da ponte 25 de Abril como palmas irónicas. Eu não era mais a Ana prática, era a Ana desperta, a que tecia teias como as aranhas nas vinhas do Alentejo. E o próximo passo? Confrontar Catarina, cara a cara, no coração da sua ilusão açucarada. O confronto com Catarina aconteceu num sábado de verão, quando o calor de Lisboa se coava à pele como mel derretido, e a Alfama pulsava com o som de guitarras espanholas infiltradas no fado puro. Eu cheguei à padaria cedo, antes da multidão de turistas com câmaras ao pescoço, vestida com o meu melhor, uma saia de linho do chiado e uma blusa branca que escondia as olheiras de noites insones. O sino da porta tilintou como um aviso, e lá estava ela, atrás do balcão de mármore polido, decorando um bolo de casamento com rosas de fondant que pareciam frágeis como as nossas ligações. Ana. 2 visitas em um mês. Milagre, exclamou ela, limpando as mãos num pano imaculado. Abracei-a brevemente, sentindo o cheiro de baunilha e vaidade. Trouxe algo para ti, disse, estendendo uma caixa embrulhada, dentro, um livro antigo de receitas portuguesas, o livro da minha avó, que eu comprara numa livraria em Coimbra durante uma escapadela solitária. Era genuíno, um pedaço da nossa herança, mas também uma isca. Sentámo-nos no escritório dos fundos, um cubículo apertado com pilhas de faturas e um quadro de visão com franquia nacional, rabiscada em marcador cor-de-rosa. Abri o livro numa página marcada, a receita de broas de mel da avó, as que ela nos fazia nas festas de São Martinho, com o cheiro de canela enchendo a casa em Sintra. Lembras-te disto, Cat? Antes da padaria, antes de tudo. Ela folheou, o sorriso educado, claro, mana. Bons tempos. Mas agora é diferente, olha, tenho um chefe consultor de Paris. Paris. A cidade das luzes, enquanto eu me afogava nas sombras de Marvila. Bebi um gole do chá que ela serviu, hortelã fresca, sem veneno, ainda não, e soltei a bomba. Os pais contaram-te da procuração que o pai assinou comigo. Sobre a casa. O sorriso dela congelou, como massa esquecida no frio. Procuração. Que procuração? Expliquei, devagar, as palavras escolhidas como facas, como o pai, embriagado pelo vinho e pela culpa, me dera controle sobre os bens familiares. Não é nada, só proteção. Para que não haja mais hipotecas idiotas. Os olhos dela estreitaram, o azul virando aço. Idiotas. Esta padaria é o sonho deles, Ana. Tu não entendes? És como um caranguejo, sempre para trás, na tua concha segura. Caranguejo. A metáfora doía, evocando as praias de Cascais onde corríamos nuas de crianças, rindo das ondas. Agora, ela era a gaivota, bicando as sobras. Discutimos então, vozes subindo como o vapor de uma panela ao lume. Ela acusou-me de inveja, de sabotar o sucesso dela com essa mentalidade operária. Eu rebati, as lágrimas quentes traidoras, inveja. Eu dei tudo, Cat. Os meus sonhos, o meu dinheiro, o meu sono. E tu? Tu ages como se o mundo te devesse doçura só porque sorri bem. Ela levantou-se, o rosto corado como tomate maduro. Sai daqui. Não preciso da tua toxicidade. Saí, mas não antes de deixar o livro aberto na página da avó, com uma nota colada. Alguns doces envenenam devagar. Os dias após foram um turbilhão interno, onde o terapeuta Dr. Manuel tentava ancorar-me. Vinga-te com verdade, Ana, não com mentiras que te corroem. Mas a verdade era uma lâmina de 2 gumes. Comecei a espalhar sementes, conversei com ex-funcionários da padaria, aqueles imigrantes que ela descartara como cascas de laranja. Um deles, um moldavo chamado Ion, encontrou-me num café em Moraria, o bairro multicultural onde fado e ritmos balcânicos se misturavam. Ela não pagava horas extras, senhora. E quando reclamávamos, ameaçava deportação.
Gravei a conversa no telemóvel, o coração batendo como tambores de carnaval. Enviou anónimos para jornais locais, Diário de Notícias, Público, sobre exploração laboral em confeitarias trendy de Lisboa. Enquanto isso, a família rachava. O pai ligou bêbado uma noite. O que fizeste, Ana? A Cat diz que tu queres destruir tudo. Neguei, suave como seda alentejana, mas plantei dúvida. Pergunta-lhe sobre os impostos, pai. Eu só protejo o que é nosso. Ele desligou, praguejando Santos, e eu chorei no chuveiro, a água escaldante lavando o suor do dia, mas não a culpa. Culpa? Não, era catarse, o primeiro gosto de poder que não era emprestado. Então veio o escândalo. Uma manhã, o meu telemóvel vibrou com uma notícia no Jornal de Notícias: padaria Chique de Alfama acusada de exploração, dívidas fiscais e mão de obra ilegal. A foto de Catarina, atônita na porta da loja, com jornalistas como abutres ao redor. Liguei para ela, fingindo choque. Cat, o que aconteceu? Precisas de ajuda? Ela soluçou, a voz quebrada pela primeira vez. Ana. Os inspetores vieram. Fecharam tudo. Os pais estão furiosos. Furiosos comigo, claro, mas ela não sabia o quanto eu orquestrara. Fui a Sintra no fim de semana, o comboio de Rossio rangendo como ossos velhos. A casa estava tensa, o ar grosso como neblina. A mãe serviu sopa de couve, silenciosa, os olhos acusadores. O pai, sóbrio pela primeira vez em meses, confrontou-me na sala. Foi tu, não foi? A procuração, as denúncias. Queres ver-nos na rua? Admiti parcial. Quero justiça, pai. Ela sugou-vos até ao osso, e eu paguei o preço. Gritou, as veias no pescoço como cordas de viola, mas a mãe interveio, chorando. Somos família, Ana. Em Portugal, família é sagrada. Sagrada. Como a Inquisição que queimava hereges em Lisboa. Saí para o jardim, o sobreiro um sentinel silencioso. Cavei um buraco pequeno, enterrei uma foto nossa de crianças, eu e Cat, de mãos dadas na praia da Ericeira, e cobri com terra úmida. Era um funeral simbólico, mas o vento de Sintra sussurrava que o verdadeiro estava por vir. De volta a Lisboa, o Dr. Manuel avisou: estás a caminhar para o precipício, Ana. Para. Mas eu não parei. Comprei um bilhete para o Porto, onde Catarina tentava salvar a expansão. Lá, num hotel modesto no Ribeira, planejei o próximo golpe, seduzi-la com falsas promessas de investimento, para depois puxar o tapete. O Porto era vinho e granito, pontos sobre o Douro como veias de um gigante adormecido. Encontrei-a num café na Baixa, os olhos vermelhos, o glamour rachado. Ana, obrigada por vires. Preciso de 20.000 para reabrir. Ofereci, claro, dinheiro meu, suado, mas com condições, um contrato onde ela cedia parte da marca para mim. Assinou, desesperada, sem ler as letras miúdas que me davam controle majoritário. Bebemos vinho verde, brindando a Irmãs Unidas, mas no meu copo, o gosto era de fel. O controle sobre a padaria veio como uma onda do Atlântico, impetuosa e salgada, varrendo as fundações frágeis que Catarina construíra com sorrisos e mentiras. Voltei a Lisboa com o contrato no bolso, um talismã que pulsava contra a minha coxa no autocarro lotado. No meu apartamento, espalhei os papéis na mesa da cozinha, iluminados pela lâmpada nua que balançava como um pêndulo de relógio. Cada cláusula era uma seta. Eu, agora sócia maioritária, podia auditar contas, demitir staff, até rebatizar a marca. Padaria da Verdade, pensei, rindo sozinha, o som ecoando nas paredes descascadas. Mas a vitória era agridoce, como as amêndoas torradas do Natal alentejano. Liguei para os pais, a voz neutra: está tudo resolvido. A Cat reabre na semana que vem, com o meu investimento. Silêncio do outro lado, depois a mãe: obrigada, filha. Vens para o jantar de domingo? Fui, claro, até exigia proximidade. Em Sintra, o ar estava mais leve, as neblinas recuando como culpados. O pai serviu o vinho, cauteloso, e perguntou sobre o contrato. É justo, disse eu, servindo-me de mais um copo. Ela aprende a partilhar. Ele acenou, mas os olhos, aqueles olhos que outrora me viam como invisível, agora carregavam suspeita. Catarina reabriu a padaria com fanfarra, um evento com influencers,
música de Amália Rodrigues em loop, e eu no canto, sorrindo como uma salvadora. Mas por trás, mudava tudo. Demiti o chefe belga, ineficiente, anunciei no e-mail seco, e contratei locais de alfama, mulheres como eu, com mãos calejadas e histórias não contadas. Auditei as contas, desvios para viagens dela a Paris, compras de roupa em vez de ingredientes. Confrontá-la no escritório, isto para Cat. Agora, trabalhamos como iguais. Ela gritou, lágrimas borrando a maquilhagem, iguais. Tu roubaste o meu sonho. Roubaste. A ironia era deliciosa. Enquanto a padaria se estabilizava sob o meu punho invisível, o meu interior gangrenava. Sonhos perturbavam-me, o pai afogando-se em vinho, a mãe com o coração falhando como um motor velho. Acordei uma noite com o frasco de Digitalis na mão, o vidro frio contra a palma. Não, sussurrei para o escuro, mas o desejo era uma serpente, enrolando-se mais apertado. O Dr. Manuel notou na sessão seguinte, estás a perder peso, Ana. O poder consome. Admiti, quero mais. Quero que doa como doeu em mim. Ele abanou a cabeça, a dor partilhada não cura, multiplica. Multiplicava, sim. Comecei a manipular o pai, visitas semanais a Sintra com garrafas de Porto, especiais, nada envenenado, só forte o suficiente para soltar a língua. Ele confessava, sempre soubemos que tu eras a melhor, Ana. Mas a Cat ela chorava tanto. Chorava. Como eu, em silêncio. Gravei tudo, ficheiros no telemóvel como munições. Uma noite, embriagado, ele caiu na escada, o crânio batendo no degrau de pedra. Levei-o ao hospital em Sintra, o cheiro de desinfetante misturado ao álcool. Foi um acidente, disse aos médicos, mas no meu coração, era o primeiro sangue. A mãe culpou-me, claro, tu o provocaste com as tuas histórias. Defendi-me, ele precisa de ajuda, mãe. Não de mais dívidas. Ela chorou, abraçando a foto da Catarina na parede, e eu saí, o ódio agora um companheiro constante, como o fado que ecoava das rádios nas ruas. Em Lisboa, transformei a padaria, troquei o nome para Doce Amargo, um aceno irónico às nossas vidas. Clientes voltaram, atraídos pela autenticidade, bolos simples, receitas da avó, sem twists veganos falsos. Catarina trabalhava agora como empregada, o orgulho lascado, servindo cafés com um sorriso forçado. Mas o clímax aproximava-se como uma tempestade do Cabo da Roca. Descobri, através de uma auditoria, que ela tentara sabotar-me, transferências falsas para uma conta offshore, aprendidas num curso online de empreendedorismo. Confrontá-la na padaria vazia, após horas, traição, mana. Como os pais contigo. Ela desabou, ajoelhando-se, desculpa, Ana. Eu tinha medo de perder tudo. Abracei-a, sussurrando, perdeste quando nos traíste a todas. Mas no abraço, planejava o golpe final, usar as gravações para um processo de fraude familiar, deixando-a sem nada. Os pais souberam, é claro. Uma reunião em Sintra, sob o sobreiro que agora me parecia cúmplice. O pai, de muletas, acusou, tu nos divides. A mãe implorou, para, Ana. Somos sangue do mesmo sangue. Sangue. A palavra acendeu o fogo. Sangue que me sugaste seco. Saí, deixando-os no silêncio, e dirigi-me ao notário em Lisboa para formalizar o processo. Naquela noite, sozinha no bairro alto, bebi até ao amanhecer, o tejo brilhando como uma lâmina sob a lua. O Dr. Manuel ligou de manhã, cancela o processo, Ana. Vinga-te vivendo melhor. Mas viver melhor significava enterrar o passado, ou enterrá-lo literalmente. Decidi, o pai primeiro. Convidei-o para um passeio no jardim, para conversarmos como adultos. Ele veio, mancando, e ali, sob o sobreiro, confessei tudo. Lágrimas dele, súplicas, perdão, filha. Eu errei. Errei. Tarde demais. Empurrei-o, não com força, mas o suficiente para que tropeçasse nas raízes expostas. Caiu, o crânio batendo na terra como uma noz madura. O pânico veio, mas o ódio era maior. Cavei, enlouquecida, a pá do avô rangendo na terra úmida. Enterrei-o vivo? Não, mas o corpo imóvel, o silêncio eterno. A mãe encontrou horas depois,
o grito ecoando como um lamento de fado. O enterro do pai foi uma farsa de luto português, coroas de flores brancas no cemitério de Sintra, vizinhos murmurando coitado do João, sempre um bom homem, e eu, de preto austero, a mão da mãe fria na minha como uma âncora enferrujada. Catarina veio do Porto, os olhos inchados mas o rosto composto, sussurrando: "O que aconteceu, Ana?" Ele parecia bem. Bem. Como se o vinho e a culpa não o tivessem corroído há anos. A mãe, viúva agora, agarrou-se a mim na igreja, o padre entoando salmos sobre perdão que soavam como mentiras piedosas. "Fica conosco, filha", implorou ela após a missa, o cheiro de incenso grudado ao chão. Fiquei, claro, a teia ainda descia. Os dias pós-enterro foram um vórtice de formalidades, polícia em Sintra interrogando sobre acidente suspeito, mas as raízes do sobreiro e o álcool no sangue do pai pintavam um quadro de tragédia banal. Eu respondi com lágrimas medidas, a voz trêmula. Ele tropeçou: "Padre. O jardim é traiçoeiro." Eles acreditaram, ou fingiram, num país onde famílias protegem segredos como relíquias. Catarina, pragmática, assumiu a padaria, em honra do pai, mas eu, com o contrato, bloqueei. Não sem auditoria, mana. Brigas por telefone, acusações voando como gaivotas sobre o Tejo. "Tu mataste com o teu ódio", gritou ela uma vez. Ri, baixo, o ódio. Ele morreu da própria fraqueza. A mãe desabou então, o coração fraco cedendo ao stress como um bolo mal assado. Hospital em Lisboa, quarto com vista para o castelo de São Jorge, onde ela jazia pálida, tubos serpenteando como veias falsas. Visitei-a diariamente, levando sopas de marvila e histórias falsas de progresso na padaria. "A Cat está a aprender, mãe. Vai correr bem." Mas nos olhos dela, via o reconhecimento, o monstro que criara na filha mais velha. Uma noite, sozinha com ela, confessei parcial: "Tu escolheste-a sempre. Agora, escolho eu." Ela apertou a minha mão, fraca: "Perdão, Ana. Eu amava-te." Amava. Passado. Desliguei o monitor por um segundo, o bip parando, o silêncio absoluto. Recomecei, mas o gesto marcou-me, o poder de vida e morte, tão casual como virar uma página. Catarina descobriu o processo de fraude que iniciei, cartas do advogado chegando à padaria, exigindo devolução de fundos desviados. Ela invadiu o meu apartamento no bairro Alto uma tarde chuvosa, o cabelo molhado grudando ao rosto como algas. "Tu és um demónio, Ana. O pai morto, a mãe morrendo, e agora isto." Empurrei-a contra a parede, a raiva explodindo: "Demónio. Tu nos vendeste por doçaria, Cat. Eu só cobro a dívida." Lutamos então, unhas e gritos, como gatas de rua em Alfama. Ela mordeu o meu braço, sangue pingando no chão de azulejos, e eu arranhei o rosto dela, deixando marcas como cicatrizes de verdade. A polícia veio de novo, mas era a disputa familiar, abafado com chá e promessas. Saí dali machucada, mas viva, mais viva do que nunca. O Dr. Manuel, no consultório, abanou a cabeça: "Estás além da terapia, Ana. Procura um padre." Ri: "Deus abandonou esta família há anos." Ele insistiu: "A vingança é um ciclo. Antes que te consuma." Mas o consumo era o ponto, devorá-los para me recompor. A mãe morreu 2 semanas depois, um ataque silencioso na cama do hospital. O funeral foi menor, só nós 3, eu, Cat e tias distantes de Setúbal. No jazigo, sob a chuva fina de Sintra, Catarina virou-se para mim: "Acabou, Ana. A casa é tua agora. Leva tudo." Tudo. A palavra era hollow, como um pão sem miolo. Assinei os papéis na semana seguinte, tornando-me dona da casa em Sintra, da padaria, do legado podre. Vendi a padaria por uma fração, o suficiente para comprar um apartamento decente no Chiado, e deixei a casa vazia, um mausoléu para fantasmas. Mas o vazio não se encheu. Noite sem claro, o sobreiro chamando-me de volta. Uma manhã, abri o caderno preto, páginas cheias de planos, ódios, confissões. Queimei na lareira do novo apartamento, as chamas dançando como fados proibidos. Catarina desapareceu, ouvi dizer que fugira para o Brasil, terra de promessas vazias como as nossas. Eu continuei na fábrica, mas agora com um brilho nos olhos, conversas com colegas sobre sonhos adiados.
O Dr. Manuel sorriu na última sessão. Libertaste. Acenei, quase. Quase. Porque o ódio, esse bicho, deixara ovos. E um dia, um envelope chegou, uma carta dela, de São Paulo, suplicando perdão. Rasguei-a, mas as palavras ficaram: somos sangue, mana. Sangue. O ciclo girava. Anos passaram como as marés do Algarve, erudindo as arestas afiadas do meu ódio até deixarem apenas uma concha polida, frágil ao toque. Aos 35, eu era dona de uma pequena galeria de arte no Chiado, não um império, mas um espaço meu, paredes brancas cheias de quadros de artistas locais que capturavam a alma portuguesa, o azul do Tejo, o dourado das vinhas, as sombras dos azulejos rachados. Vendi a casa de Sintra por uma fortuna a turistas alemães, que a transformaram em Airbnb, e usei o dinheiro para estudar finalmente design gráfico à noite, na Universidade Lusófona, onde rabiscava logos que contavam histórias de resiliência. Catarina reapareceu como um fantasma no e-mail, 5 anos após a carta rasgada. Volto a Lisboa na próxima semana. Podemos falar? Preciso de fechamento. Fechamento. A palavra era estrangeira, importada dos manuais de autoajuda que devorava nas pausas da galeria. Respondi, neutra: encontra-me no A Brasileira, sábado, 10 horas. O dia chegou com sol invernal, o Chiado fervilhando de estudantes e poetas. Ela estava lá, mais magra, o cabelo escuro agora, sem loiros falsos, uma versão desbotada da princesa outrora. Sentámo-nos à mesa de mármore, o busto de pessoa vigiando-nos como um juiz imparcial. Pediu um galão, as mãos tremendo: Ana, eu errei. O Brasil foi um inferno, casamentos ruins, empregos precários. Voltei para recomeçar. Recomeçar. Como eu, mas sem o luxo da vingança. Ouvi, sorvendo o meu café, e pela primeira vez, vi-a não como inimiga, mas como espelho, outra vítima dos pais, moldada pelo favoritismo como eu pela negligência. Por que agora? Perguntei. Ela chorou, baixo, porque o sangue chama. E porque ouvi que a galeria é tua. Orgulho-me, mana. Orgulho. A palavra derreteu algo no meu peito, como manteiga ao lume. Contei-lhe então, pela primeira vez, os detalhes, o empurrão no jardim, o monitor desligado, as gravações queimadas. Não para confessar, mas para partilhar o peso. Ela ouviu, os olhos arregalados: tu mataste-os. Acenei: o fardo leva agora, não os matei. Eles morreram das próprias escolhas. Eu só acelerei. Silêncio, depois um abraço awkward, cheirando a viagens longas e arrependimentos. Perdão, Ana. E obrigada, por me ensinares a ser forte. Saímos dali amigas improváveis, caminhando pela rua Garrett, o sol filtrando pelas folhas das árvores. Ela ficou em Lisboa, trabalhando na galeria como assistente, mãos hábeis em molduras, olhos que viam valor no escondido. Juntas, expusemos uma série, Raízes Rachadas, quadros de famílias portuguesas fragmentadas, inspirados no nosso caos. A crítica aplaudiu, chamando autêntico, cru como o fado de hoje. O Dr. Manuel, aposentado agora, visitou a exposição, Vingança Cumprida. Ri, vingança curada, doutor. Agora, vivo. Ele acenou, os olhos sábios: o Portugal das famílias não perdoa fácil, mas tu perdoaste. Sim, perdoei-me, sob o sobreiro em Sintra, numa visita solitária, onde enterrei cinzas simbólicas do caderno, sussurrando adeus aos fantasmas. Hoje, aos pôres do sol no Tejo, com Catarina ao lado rindo de uma anedota tola, sinto o ciclo quebrado. Não há mais hipotecas, só heranças de verdade, amor ganho, não dado. E se o ódio voltar? Enterro-o de novo, sob raízes que agora me protegem. Porque na terra de poetas e navegantes, a verdadeira viagem é para dentro, onde o doce amargo se torna só doce.